2026, ano de eleição, ano de Copa do Mundo, ano de diferentes mudanças que dificilmente estão sob o nosso controle. Eu não consigo saber quem vai estar no poder amanhã. Eu não consigo saber o resultado econômico que uma Copa do Mundo pode provocar na minha empresa. Eu não consigo saber que mudanças no legislativo, no judiciário vão impactar no meu dia a dia. Nesse cenário, o que acontece é muita insegurança. A gente não sabe o que vai ser o dia de amanhã e muitas das vezes a gente tem até medo do que vai ser o dia de amanhã. E é nesse momento que a gente começa a apontar culpados, a gente começa a ver quem são as pessoas que estão no poder e começa a apontar defeitos, começa a levantar o dedo, começa a mostrar, a escancarar os erros dessas pessoas e mostrar que a vida que eu tenho é culpa dessas pessoas. Você já parou para pensar o quanto que apontar culpados é muito fácil? É muito simples. Você só precisa fazer esse movimento aqui. A gente tem que lembrar que quando você faz esse movimento, ao mesmo tempo que você tem um dedo apontado para alguém, existem 4 que estão apontados para você. 3, de certa forma. Mas a ideia desse vídeo é a gente fazer uma breve reflexão de, antes de eu apontar o culpado, antes de eu analisar a vida das outras pessoas, o cenário político, o cenário mundial de erros, guerras e conflitos, como que eu mudo a minha realidade? Primeiro, olhando para mim mesmo. E a ideia desse vídeo é justamente essa. Acompanha aí que a gente vai começar a discorrer um pouco sobre esse assunto. Para a gente iniciar, vamos começar pela questão política. Por que a questão política? Porque é na política onde mais existe esse apontamento de dedos, apontamento de culpados, apontamento de erros. É muito fácil eu olhar para quem está no poder, eu olhar para quem está no judiciário, para eu olhar quem está naquelas cadeiras que exercem poder sobre a sociedade e apontar um candidato que tenha erros, apontar um presidente que tenha erros, um ex-presidente que também tenha erros, pessoas que regem o legislativo que também têm erros, e falar que é muito fácil resolver. É simplesmente trocar aquelas pessoas, colocar uma pessoa assim, uma pessoa assado, que tudo vai se resolver. Se fosse tão fácil assim, tudo seria mais fácil, a vida seria um morango. Mas a gente sabe que não é isso que acontece. E para a gente começar nessa questão política, eu queria trazer uma definição que é uma definição aristotélica para Aristóteles do que é a política. Qual o objetivo da política? Por que o homem é um ser político? Para Aristóteles, a política nada mais é do que uma das maiores atividades humanas. É na política que o homem busca o bem comum. O que seria o bem comum? Justamente o bem da sociedade. É na política, através de poderes, através de leis, através de regimentos, que o homem consegue exercer o bem da sociedade. Então, é na política onde o homem exerce o máximo das suas atividades, promovendo esse bem-estar das pessoas, esse bem-estar dos indivíduos que compõem uma sociedade. E como que se deu essa formação política? Como que a gente chegou hoje no modelo de Estado, no modelo político que a gente tem hoje? Para a gente começar a entender isso, a gente tem que fazer uma análise até histórica e pré-histórica, de certa forma também. Vamos pensar naquele homem das cavernas, aquelas sociedades tribais, sociedades nômades. O que era o exercício de poder naquele tipo de sociedade? Se a gente for analisar, é nada mais do que aquela instituição, aquela primeira instituição de poder que eram as famílias. As famílias nada mais eram do que grupos de indivíduos, seja eles nômades, coletores, seja da forma que for, que se estruturavam para um bem comum, seja a sobrevivência, seja a procriação, seja o que for. Mas existia uma família, existia um grupo composto de pessoas que estavam visando um bem comum. Quando a sociedade começa a se desenvolver, o ser humano começa a se tornar um animal mais coletor e começa a domesticar, de fato, as plantas, os animais, ele começa a ficar mais estável. Então, se antes ele levava uma vida muito nômade, de deslocar de pontos em pontos, agora ele começa a, de certa forma, plantar o próprio alimento, domesticar os próprios animais, não depende tanto da caça e somente da coleta de novos e novos frutos ou de regiões que ainda não foram exploradas. E aí, dessa forma, ele começa a se agrupar em locais específicos e, junto desse agrupamento, ele começa a constituir um bem comum, uma colaboração com outras famílias. Então, se antes a gente tinha uma família composta por 4 pessoas, mãe, pai e 2 filhos, pegando um contexto atual, a partir do momento que
Essa família vê que, bom, aqui eu tenho uma lã e eu quero fazer uma troca com, ou até colaborar, fazer uma caça conjunta com uma outra família que ela tem lanças, ela tem arco e flecha, ela tem pedra. O ser humano começa a desenvolver aquela relação de mutualismo, aquela relação de apoio. É lógico, isso envolve toda uma questão muito mais histórica, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas a ideia é essa. O ser humano começou a perceber que é interessante eles se colaborarem pelo fato de que, nos colaborando, nós temos uma taxa de sobrevivência mais alta. Eu sobrevivo muito mais com 4, 5, 6 pessoas protegendo um grupo do que somente uma única família isolada com 4 pessoas. Então, nesse momento, o ser humano começa a constituir as primeiras aldeias, os primeiros povos, os primeiros povoados, já que eles começaram a perceber que faz sentido a gente se colaborar para a gente conseguir sobreviver. A partir do momento que a gente vai ter a composição dessas aldeias, a gente vai começar a ter uma breve introdução de Estado, uma breve introdução ali de uma formação política. Por quê? Eu junto uma aldeia 1 com a aldeia 2, com a aldeia 3, cada uma faz trocas entre si, não existe guerra entre elas, ou até existe um conflito, mas é um conflito que, de certa forma, existe uma relação também de troca, e aí os governantes começam a perceber que, bom, o cacique, a pessoa que lidera aquela tribo, né, pensando em sociedades tribais, começa a perceber que, bom, e se a gente se juntar, a gente não vai começar a ter mais poder e segurança? Bom, acho que sim. E aí começa, de fato, a ter aquela construção do Estado, de fato. Então, ao invés de 3 aldeias isoladas, nós vamos ter talvez um regente, uma pessoa que vai gerir essas 3 aldeias, que vai ser gerida, vai ser eleita de alguma forma, seja pela força física, pela aptidão da sabedoria. Geralmente eram os mais velhos, né, os famosos sábios, que gerenciavam todos esses processos, mas cada sociedade se organizava de uma forma. Então, a partir disso, a gente começa a ter essa construção do Estado em si. Para a gente agora se aprofundar um pouco mais, a gente tem que entender que esse Estado, essas pessoas, esses grupos, são compostos de indivíduos, ou seja, cada pessoa tem um papel ali dentro dessa sociedade. Então, nós temos os guerreiros, nós temos as mulheres que exerciam o cuidado da prole, numa época, né, de muito conflito, então o marido saía para caçar, os homens saíam para as guerras, enquanto as mulheres cuidavam ali das crianças, exerciam atividades ali para o fruto da aldeia também. Nós temos os sábios, temos as pessoas, os mais velhos, os anciões que vão gerenciar todo esse projeto. Vamos ter também as pessoas que vão desenvolver atividades internas na aldeia. Então, talvez são pessoas que vão começar a gerenciar o estoque de trigo dentro daquela aldeia, pessoas que vão gerir essas funções. Então, a gente começa a ter algumas divisões mais inteligentes dentro da sociedade. Só que para a gente entender com profundidade, a gente tem que entender que cada um desses indivíduos exerce um papel. É como se fosse um motor de uma engrenagem, um motor que cada peça tem o seu papel. Então, se, por exemplo, o coletor, quem ficava responsável pela plantação, não exercesse as atividades dele e todo mundo daquele grupo não exercesse, a aldeia ficava sem mantimentos. De certa forma, a gente ia atrapalhar o bem comum dessa aldeia. Então, a gente tem que entender que todo indivíduo dentro dessa aldeia, dentro desse grupo, dentro desse estado, tem o seu papel. Entender que o Estado é composto de indivíduos é fundamental para a reflexão desse vídeo. Por qual razão? Se eu entendo que cada indivíduo tem um papel fundamental no bem comum desse Estado, eu entendo que o posicionamento, a forma como esse indivíduo lida com as atividades, as tarefas, a forma como ele é disciplinado naquilo que ele foi designado a fazer, é de fundamental importância para o bem comum desse Estado. Aristóteles dá então que nós precisamos formar indivíduos fortes de caráter para que nós tenhamos um Estado forte, um Estado que seja consolidado. É aqui que a gente entra na questão da educação moral desses indivíduos. É aqui que, de fato, a educação de cada um desses indivíduos que compõem esse Estado, essa sociedade, tem que ser feito. Então, é a formação de virtudes, a formação de caráter, a formação de pessoas, de indivíduos disciplinados que seguem as tarefas prescritas, que cumprem o seu papel na sociedade, que cumprem as suas atividades. Então, todo o processo de educar moralmente essas pessoas começa a entrar em cena para que a gente, de fato, chegue no objetivo final, que é um Estado muito bem consolidado, de caráter, de virtude, composto de indivíduos virtuosos. Se a gente for resumir isso em uma frase, seria: se eu tenho pessoas corruptas, eu vou ter um Estado corrupto. Se eu tenho pessoas virtuosas, eu vou ter um Estado forte e virtuoso.
Agora, saindo dessa definição filosófica, desses conceitos, a gente tem que ajustar um erro que é cometido não só hoje, mas sempre foi cometido, que é olhar para problemas macros sem olhar para problemas micros. Quando eu olho, pegando o exemplo da crítica aos políticos, da crítica às pessoas de poder que estão lá em cima, estão exercendo funções, sem antes olhar para a base dessa sociedade, para os indivíduos, para o povão, digamos assim, eu estou olhando para um problema muito grande que não tange a minha alçada e eu não estou olhando para as atitudes mais simples do nosso dia a dia. Bom, Natan, então você está querendo dizer que eu tenho que exercer mudança social, criar movimentos revolucionários, que eu tenho que ser uma pessoa que vai promover esse tipo de atitude? Não, e nem aconselho que você faça isso, porque na verdade você vai criar um caos. E na verdade você vai criar movimentos que não são o tipo de movimento ideal para a transformação de uma sociedade. Quando eu falo para a gente olhar para problemas micros, eu estou falando para a gente olhar primeiramente para nós mesmos. É resolvendo a minha vida que eu vou conseguir resolver a vida das outras pessoas. Já ouviram aquela frase que numa queda de um avião, primeiro eu preciso colocar a máscara de oxigênio em mim para depois passar essa máscara de oxigênio em uma outra pessoa? É mais ou menos esse conceito. Antes de você querer olhar para grandes mudanças, mudanças sociais, querer ajustar o mundo, você tem que primeiro resolver a tua vida. O que eu quero dizer com resolver a tua vida? A tua vida tem que estar em equilíbrio. Você tem que estar se formando como indivíduo. É muito difícil você querer promover educação se você não tem educação. É muito difícil você querer promover saúde se você não tem saúde. É muito difícil você querer transformar a realidade econômica de um país se você mal dá conta de pagar as suas contas de casa. Então, antes de eu olhar para o Estado, esperar que o Estado me dê recursos, que o político que vai entrar transforme a realidade da minha vida, calma aí, deixa eu ver o que eu posso fazer na minha vida hoje que nenhum político e nenhuma pessoa vai fazer por mim. Aqui a gente pode dar um exemplo muito simples. Vamos pegar o exemplo da atividade física. Ninguém vai fazer por você. Você pode ter todo o dinheiro do mundo, você pode ser a pessoa mais influente do país, que levantar, ir para uma academia, ir para uma aula de jiu-jitsu, ir para uma aula de luta, de combate, ninguém vai fazer isso por você. Seja qual for a tua atividade, correr, independente de qual seja, é só você por você, meu amigo. No fim das contas, se você não levantar da cama, tiver energia e executar, não tem dinheiro no mundo que vá comprar esse tipo de atitude. Então, quando a gente fala de resolver problemas micros, eu estou falando de justamente olhar para si mesmo. Olhe no espelho e ver quais os hábitos que você vem cometendo as tuas atitudes no teu dia a dia, primeiramente. E agora a frase que eu quero trazer para esse vídeo, que é a frase título desse vídeo, de fato, que é como mudar o mundo. Como que eu posso, então, Natan, exercer grandes mudanças? Vamos começar com o básico? Comece arrumando a sua cama. Essa é uma frase do Jordan Peterson, um autor que eu gosto muito, do tipo de escrita dele, do aprofundamento. E por trás dessa frase, muitas vezes a gente pensa, não, mas tem grandes pessoas que nem arrumam a cama e estão bem de vida. Calma, a gente não está falando que mudar, arrumar a sua cama vai mudar a tua vida. Não é bem isso. A gente tem que entender o conceito por trás dessa frase. Quando o Jordan Peterson traz esse conceito de mudar o mundo começando arrumando a nossa cama, ele está querendo dizer que antes de eu querer exercer grandes mudanças, eu tenho que exercer pequenas mudanças no meu dia a dia. Então, o ato de arrumar a nossa cama ilustra que é a primeira atividade do nosso dia para a gente começar bem, para a gente começar ganhando o dia. Acredito que muitos aqui já passaram e às vezes até passam por esse problema constantemente. Acordam, colocam o despertador no modo soneca, ficam ali 10, 15, 20, a hora que já passou 30, 40 minutos, levantam na correria, não olham para a rotina, a hora que já chega atrasado no trabalho, e aí já tem que começar a colocar atividades em demanda, o seu dia já começa mal, o seu dia não rende, e você nem percebe isso. A forma como você começa o dia é a forma como você vai conduzir ele. Tem um livro que chama O Milagre da Manhã. Eu já vi muitas indicações, já vi pessoas falando bem, falando mal, mas o conceito por trás do livro faz sentido. Que é justamente quando você começa bem o dia, os teus primeiros minutos ali no dia vão determinar como você vai render ao longo do dia. Tem pessoas que falam, mas eu rendo mais à noite, mas eu rendo mais na madrugada. Pessoal, o ser humano é um ser que foi programado biologicamente para operar durante o dia. Noite é feita para descansar. Então você pode falar, não, mas eu rendo muito. Esquece.
Isso aí não é papo de quem não conseguiu ajustar uma rotina bem ideal. Não estou falando que você vai render mais pela manhã, mas eu estou falando que a tua manhã ela tem papel fundamental no decorrer do teu dia. Então dê atenção para isso. Então quando você começa a mudar essas pequenas atitudes no seu dia a dia, você começa a corrigir hábitos, começa a implementar atitudes virtuosas, ou seja, atitudes que vão te promover para o bem, que vão te transformar numa pessoa melhor, você começa a gerar pequenas mudanças. Aquela coisa da formação dos hábitos. Então, se você acorda todo dia, vai para a academia, começa a fazer exercício físico, por consequência, você começa a chegar na academia e falar: acho que eu não vou comer aquele pedaço de bolo que eu tinha feito ontem, porque eu acabei de me exercitar, então não quero, digamos, perder tudo que eu fui lá eliminar. Então você começa a corrigir justamente essas questões para que você promova a mudança. A partir do momento que você começa a promover essas mudanças pequenas na tua vida, você gera um cumulativo de coisas que, por consequência, a sua vida vai melhorar. Eu duvido que se durante um ano inteiro você não corrigir a tua alimentação, ir para academia e fazer uma atividade física todos os dias, ou de certa forma periodizada, você não vai emagrecer, não vai desenvolver um corpo mais estético, um corpo mais funcional. Se alguém fizer isso aqui e não ter resultado, pode voltar nesse vídeo que eu apago esse vídeo e coloco essa minha tese por terra. Mas é impossível. Nada que a gente faça de forma disciplinada, de forma contínua, de forma esforçada, durante um longo período de tempo, a gente não vai ter resultado. Isso vale tanto para a nossa vida, digamos, física, saúde corpórea, quanto vida familiar, vida financeira, vida espiritual. Se você todo dia for, por exemplo, ler um versículo da Bíblia, eu duvido que depois de um ano você não vai estar muito mais próximo de Deus. A lógica é mais ou menos essa, é isso que eu estou querendo trazer aqui para vocês, que quanto mais você executa uma ação, mais essa ação começa a te aprofundar no tema. Então, às vezes você está começando a desenvolver a tua relação espiritual. Você está começando a ler um versículo, daqui a pouco você já começa a querer ler capítulos inteiros, daqui a pouco você quer começar a ler um pouco mais, daqui a pouco você quer começar a frequentar a missa, talvez você ainda não seja batizado, crismado, não seja católico, ou enfim, seja qual for a tua religião, mas o que eu quero dizer é, eu duvido que você fazendo, construindo bons hábitos ao longo de um ano, você não vai conseguir gerar uma transformação realmente relevante na tua vida. É lógico, tem coisas que levam mais tempo, você não vai construir um império milionário, uma empresa milionária, multinacional em um ano. Mas o que eu quero dizer é que um ano é um tempo muito bom para a gente exercer grandes mudanças, na verdade, pequenas mudanças que vão gerar grandes resultados ao longo de um longo período de tempo. Quando você começa a mudar a tua vida, o que começa a acontecer? As pessoas começam a te ver como referência. Então, você começa a impactar as tuas pessoas mais próximas de você, seja amigos, seja familiares, seja as pessoas no teu trabalho. Aquele teu amigo que antes ia contigo para beber cerveja no final de semana, ele começa a olhar para você, mas espera aí, o fulano ele tá diferente, ele não tá saindo mais com a gente, ele tá agora dedicado na academia, não tá bebendo mais, tá preocupado com a saúde, tá preocupado com a família, tá preocupado com a rotina. Existem pessoas que vão te acompanhar nesse processo. Existem muitos, e muita atenção, que vão te criticar, e grande maioria deles vão te criticar. Por quê? As pessoas nunca querem te ver melhores do que ela. E tomar esse tipo de atitude é uma atitude de coragem. Então, as pessoas que começarem a olhar para você como referência, por consequência, elas começam a, de certa forma, serem impactadas pelas tuas atitudes. Então, quando você gera uma transformação em você mesmo, por influência, por até proximidade, as pessoas começam a te ver também como referência. Então, elas vão automaticamente começar a te pedir conselhos, vão começar a se motivar com base no que você faz, na tua rotina, começa a ver você como realmente uma pessoa a se modelar. E é muito mais fácil você conseguir transformar um grupo de pessoas quando você é um exemplo. A melhor mudança que a gente pode exercer é pelo nosso exemplo. Porque se eu chegar aqui para vocês e falar, pessoal, a gente tem que todo mundo acordar pela manhã e treinar, fazer dieta, mas todo dia eu acordo meio-dia, vou comer frango frito no almoço, como um pedaço de pizza à tarde e à noite eu como uma feijoada, não vou ter muita credibilidade no que eu estou falando. Vocês concordam? Então é a mesma coisa para qualquer outra atitude na nossa vida. A gente tem que primeiro mudar pelo exemplo. E antes de eu querer mudar alguém, querer mudar um familiar, um amigo, um primo, um tio, uma tia, seja que for, uma pessoa no meu trabalho, querer exigir, inclusive, que às vezes o meu liderado, a pessoa que está junto comigo, mude as atitudes dela, eu tenho que mudar as minhas. Eu tenho que ser o espelho dessas pessoas. Eu tinha gravado o vídeo inteiro, ele parou na metade da gravação, então agora eu vou repetir tudo que eu falei
Ainda bem que eu tenho um roteiro aqui que eu estou seguindo para passar para vocês, mas vamos lá. A partir do momento que você começou a exercer essas mudanças na tua vida, você começa a ser um ponto de influência na vida das outras pessoas. Então, você é uma boa referência. Como a gente falou, guiar pelo exemplo é a melhor forma de eu gerar grandes mudanças. Quando você começa a gerar esse efeito, você gera o que a gente chama de um efeito cascata, de transformações sociais. Então, você começa a impactar a tua vida, por consequência, pessoas que estão ao teu redor, por consequência, as pessoas que estão no teu trabalho, e isso começa a criar uma cascata de mudanças sociais. E, no longo prazo, a cascata de transformação é cada vez maior. Então, eu duvido que se você não implementar esses bons hábitos, fazer isso com disciplina, porque de fato não vai ser fácil, não é algo que você vai conseguir fazer do dia para a noite, você não vai ter uma transformação real na tua vida ao longo do tempo. Quando você tem essa transformação real na tua vida, transformar a vida das outras pessoas se torna mais fácil, porque as pessoas começam a vir, a te pedir conselhos, você começa a ser esse ponto de boa influência na vida dessas pessoas, porque se você transformar a tua vida, se você fez, teve esses resultados, as pessoas vão querer saber o que você fez, como você fez, de que forma, para que elas também tenham essa mudança de vida. Aqui um ponto de muita atenção. Quando você começar a gerar essa transformação na tua vida, grande parte das pessoas que te acompanham, na verdade, só vão te criticar. E por que eu falo isso? Porque as pessoas nunca querem te ver melhor do que elas. Na verdade, elas querem que você esteja no mesmo ambiente, no mesmo patamar que elas, mas nunca melhor. Então isso é interessante porque esse é um bom sinal para saber se você de fato está no caminho certo. Então, se você antes sair com aquele seu amigo para beber final de semana, ele depois começa a te falar, você abandonou a gente, você, enfim, saiba que você está no caminho certo. Porque se você realmente está indo para um caminho de formação de virtudes, de formação de bons hábitos, eu garanto que isso vai ter um resultado muito mais eficiente do que você ficar focando no teu bel prazer, focando realmente só em desfrutar da vida e viver a vida adoidado. Se você gerou essa transformação na tua vida, você realmente mudou os teus hábitos, mudou os teus resultados, por consequência, você vai se tornar um ponto de influência e também uma pessoa de poder, de uma certa forma. Uma pessoa que pode dar opiniões, que pode promover mudanças. Talvez não necessariamente você precise se tornar um político, mas se você tem uma empresa, se você emprega pessoas, se você gere pessoas, começa a exercer liderança, você se torna um ponto de influência e um ponto de poder. São micropoderes, microinfluências na nossa sociedade. Desde um pai de família até um empresário, a gente tem poder e influência. O pai é quem rege aquela instituição. O empresário, o dono, o CEO é quem rege aquela instituição. Então existem regras que vão tangir cada uma dessas instituições. Aqui um ponto muito importante. A gente não pode falar de política sem falar de ética. A gente não pode querer transformar uma sociedade sem entender primeiro o que é bom para essa sociedade. O problema da sociedade moderna é começar a relativizar tudo. Então, hoje em dia não existe mais o que é bom, o que é errado, segundo algumas pessoas. Não existe mais o que é certo, o que não é certo. Na verdade, tudo é relativo, tudo depende. E qual que é o grande problema da relativização? Que, como a gente não tem uma base moral para seguir, eu posso tudo. Eu sou Deus na Terra. Ponto importante aqui nesse processo, se você for adquirindo poder e influência, você tem que ter uma base moral, uma base espiritual que te guie muito bem nesse processo. Porque se você pode tudo, se você não tem amarras, você tem dinheiro, você tem poder, você consegue exercer influência, você tem capacidade de manipular as pessoas, você é um baita de um manipulador, um baita de um vendedor, um baita de um empresário, você tem dinheiro, tem recurso, não existe o que é certo, tudo é para satisfazer os teus prazeres. Mas sem essa base moral, você vai achar que está tudo bem. Quando você tem algo que transcende essa realidade material, esse mundo terreno, que rege as tuas regras de vida, que realmente te mostra o que é o certo, te mostra qual é o caminho, tudo começa a ter muito mais sentido e você começa a realmente fazer o que é certo. É impossível servir a dois senhores, servir a Deus e servir ao dinheiro. E a gente pode trazer isso não somente para o dinheiro, mas para poderes políticos, influência. Então, se você serve a esses senhores terrenos, você não tem alguém que te guia, um pai que te coloca ordem, de fato, nas tuas atitudes. Então, não dá para a gente falar de política, transformação social, sem falar de ética, de virtude, de espiritualidade, de um regime que realmente saiba, que defina o que é certo, o que é errado, que a gente chamaria de lei natural. Mas esse é tema para outro vídeo.
Só quero dizer para vocês que tudo que a gente tenha em excesso, poder em excesso, dinheiro em excesso, sem uma base moral, sem algo que realmente nos guie no caminho correto, vai nos corromper. Agora você deve ter chegado até aqui e falado, bom, Natan, mas como eu vou fazer isso? Eu não tenho condições, eu não tenho acesso à informação, eu não tive uma educação de base, eu não tive uma faculdade. Se você está me vendo nesse vídeo, você já tem 90% dos recursos aí na tua mão, porque você já tem acesso a um recurso que hoje é democrático, que é a internet. A internet hoje se tornou um banco de dados, um banco de informações tão rico que as pessoas começaram a desvalorizar. Hoje é muito mais frequente as pessoas verem conteúdos rasos, conteúdos dopaminérgicos, que deixam elas viciadas de fato em rolar a tela, do que parar, sentar, estudar, olhar cursos gratuitos que você consegue ver aqui na internet, cursos sobre finanças pessoais, cursos sobre aprimoramento técnico. Hoje você consegue tirar vários cursos aí pelo Sebrae, pelo Senac, por outras instituições de forma gratuita. E vários temas que vão ser importantes para a tua vida, finanças, negócios, influência, pessoas, gestão, família, valores, virtudes, vícios, tudo isso, todos esses conceitos que você precisa entender para você ter uma boa vida, alcançar uma vida que realmente tenha uma plenitude, estão aí na tua palma da tua mão. Então, se você está vendo esse vídeo agora, possivelmente essa desculpa sua de eu não consigo, ou eu não tenho acesso, o Estado não me deu, é muito mais uma desculpa sua, é muito mais uma hipocrisia do que de fato você querer mudança. Então, se você já tem acesso a uma internet, a um celular, a um computador, seja o que for, comece a acender essa chama de querer evoluir. Comece a querer estudar. Comece a, de fato, se aprofundar em temas. Saia do raso. Saia de conteúdos rasos, conteúdos superficiais de 30, 40, 50 segundos que você vê aí nas suas redes sociais que não vão te agregar em momento algum. Comece a se aprofundar, comece a escutar podcast, comece a ver vídeos longos de preferência. O que eu quero dizer com isso? Quando você vê vídeos curtos, aquela coisa muito rápida, você não absorve conhecimento da forma que você teria num conteúdo mais longo. Aqui a gente está falando talvez já mais de 30 minutos, não sei exatamente quanto tempo está esse vídeo, e nem vou pensar quanto tempo também. A minha ideia é que realmente a gente se aprofundar, que você entenda o fundamento das coisas para que você saia daqui e comece a procurar de fato. Então, se você tem acesso à internet, você tem acesso a esse recurso, praticamente uma enciclopédia na palma da nossa mão, um mapa mundi do conhecimento na nossa mão e não sabe aproveitar ele da melhor forma, você usa somente para o seu bel prazer, sinto muito, mas daqui 10 anos, 5, enfim, você vai continuar no seu mesmo estágio. Então, se você já começou a buscar, se você está nesse vídeo até agora, possivelmente você tem esse ímpeto para a busca do conhecimento, para a busca do desenvolvimento pessoal. Começa a buscar, começa a pegar um tema que você gosta, que você se familiariza, começa a destrinchar, começa a ver muito vídeo na internet, podcast sobre o tema, que eu garanto que é impossível você não ficar, ou pelo menos saber o básico sobre esse tema e prosseguir para a formação de um outro tema, de outras questões que vão ser importantes para a tua vida. Agora a gente entra no ponto prático da coisa. Daqui 10 anos que você viu esse vídeo, talvez você começou a executar tudo que foi falado. Nós realmente começamos a colocar esses bons hábitos, essas boas práticas. E isso eu não estou prevendo o futuro, eu só estou fazendo uma análise histórica. É impossível alguém não executar essas boas atitudes ao longo de um grande período de tempo e não ter resultados. É só a gente pegar grandes empresários, grandes líderes, grandes políticos, grandes pessoas que realmente são pessoas de qualidade e virtude na sociedade e analisar a biografia delas, o histórico delas. A gente não precisa inventar a roda, é executar aquele básico todo dia. É impossível, ao longo do tempo, você não ter resultado. A partir do momento que você teve esse resultado, e você começou a exercer essa influência, como que você vai agora colocar isso em prática? Começar a realmente gerar uma transformação real na sociedade. Você precisa escalar essa tua transformação. O que eu quero dizer com escalar? Alcançar mais pessoas, gerar mais impacto. Como, Natan? Mas eu aqui estou numa cidade pequena, enfim, não tenho muitos recursos que eu possa utilizar. Calma, você não precisa ser um grande político, você não precisa ser presidente do Brasil para exercer uma grande influência. A gente tem que pensar nos órgãos de hierarquia, nos órgãos de poderes que a gente tem. A família é um órgão de poder. O seu grupo de amigos, de certa forma, é um órgão de poder. Um grupo de estudo é um órgão de poder. Então, quando você começa a exercer realmente essa influência, essa boa influência, esse bom exemplo, começa a ter resultados, você começa a perceber que você precisa escalar
a tua transformação, ou seja, alcançar mais pessoas. Então, seja promovendo ações sociais mais impactantes, seja ampliando o teu leque de atuação, seja trazendo mais pessoas para próximo de ti. Como, Natan, eu posso fazer isso? A gente pode pensar em diferentes formas. Na internet, a internet possibilita que eu consiga trazer um tipo de conteúdo de valor aqui para vocês, que eu alcance pessoas que estão ao redor do mundo. Então, é um baita de um recurso. Uma empresa, um negócio, você abrindo o seu negócio, eu garanto que você vai conseguir gerar muita transformação. Na tua família, sendo um bom exemplo, você expandindo a sua família, tendo mais filhos, ou, enfim, trazendo mais pessoas, primos, tio, tia, para esse teu âmbito familiar, você vai ser essa boa influência. Então, o papel é justamente aumentar o leque de alcance que você pode ter para aumentar, de fato, essa transformação social. Meus amigos, é impossível a gente querer mudar o mundo sem a gente fazer todo esse processo. É algo que tem que ser disciplinante, não vai ser fácil, é algo que realmente demanda o nosso esforço, mas que é a única forma de nós conseguirmos realmente mudar o mundo. Não é através de revolução, não é através de quebra de paradigmas, de, enfim, seja lá quais soluções que a sociedade vem nos impondo, vem nos dando como soluções, mas que no fim já eram muito mais caos do que realmente transformação real. Então, a gente fazendo a nossa parte, executando nossas atividades diárias da forma correta, nos formando como bons indivíduos, a gente consegue criar um motor transformador na sociedade que realmente seja efetivo. Para a gente encerrar, aquela frase do Gandhi: seja você a transformação que você quer no mundo, nunca esteve tão adaptada para o conceito desse vídeo. Porque justamente quando a gente pensa em transformação de uma sociedade, de grande número de indivíduos, eu tenho que pensar primeiro começando no indivíduo único, em uma pessoa. Indivíduo único foi um pouco, enfim, mas a gente tem que entender que eu tenho que me transformar primeiro para depois transformar as outras pessoas, porque a cascata de acontecimentos que acontecem partindo da minha transformação é muito mais efetiva do que eu tentar gerar grandes transformações sem eu ser aquele exemplo. Então, façamos o nosso papel, façamos as nossas obrigações com convicção, com energia, com espírito de fato de buscar esse bem comum social. Para não perdermos o costume, fica a recomendação de um livro que eu vou buscar sempre trazer para vocês em cada vídeo uma recomendação de leitura, que é o livro 12 Regras para a Vida, do Jordan Peterson, que é o autor que a gente falou ao longo do vídeo, que é o tema do título desse vídeo também. O livro está aqui, está nessa estante, está abaixo desses outros livros aqui. Vou deixar uma imagem, que vai ficar mais fácil do que eu tirar toda essa quantidade de livros para trazer aqui para vocês, mas deixo uma imagem para vocês pesquisarem, poderem comprar. E o autor, o Jordan Peterson, trabalha muito ao longo do livro 12 regras, ou seja, 12 práticas, 12 atitudes, 12 formas de pensar para mudar de fato a nossa vida individual. E eu acho muito interessante um exemplo do livro, um dos conceitos, uma das regras, ele fala sobre justamente a postura. Ele faz uma analogia com a lagosta e tudo mais, mas é justamente quando a gente fica uma postura mais reprimida, a gente já se sente mais inseguro, de certa forma não tenho segurança do que eu estou falando, eu já libero hormônios que vão me deixar inseguro, e tem todos os fatores que ele vai explicar, diferente de quando eu tenho uma postura ativa, eu tenho realmente uma postura, uma coluna ereta, porque isso automaticamente já me mostra que eu tenho confiança, que eu tenho autoconfiança. Mas, para vocês conhecerem mais, se aprofundarem no tema, recomendo a leitura, fica aqui a recomendação. Meus amigos, o vídeo de hoje era isso, espero que tenha agregado bastante para vocês. Se esse vídeo foi realmente relevante, encaminhe para um amigo, para um parente, para um tio, para uma tia, para um primo, ou para um grupo do trabalho, para um grupo de família, de pessoas que realmente queiram gerar essa transformação junto contigo. Se a gente quer exercer realmente uma influência positiva nas outras pessoas, a gente tem que fazer com que essas outras pessoas estejam junto conosco nesse nosso barco. E se a gente pensar na sociedade como um todo, que todo mundo está no mesmo barco, a gente tem que buscar realmente trazer mais pessoas junto com a gente nesse processo. Então deixe seu like, se inscreva no canal para a gente poder trazer mais conteúdos como esse. Agradeço por você ter ficado até aqui, espero que tenha sido relevante e até o próximo vídeo.